Então, boa noite a todos, bem-vindos de volta ao Parabellum. Me dizem aqui da produção que estamos bem animados, bem prontos. Não sei porquê, mas estamos. Então, vamos ver o que vai sair disso, como o Diego Batti mesmo, provavelmente muito mais no futuro do que ele fará em outros lugares. Depois, se quiser, ele explica para ele. Mas é divertido ver como as pessoas se polarizam. Vamos falar um pouco de tudo. Pequeno spoiler, não vamos falar só do terremoto na Venezuela, tanto o causado pelo Trump quanto o real, que é uma tragédia que certamente a população do país não precisava, considerando os tempos recentes. Vamos falar de Cuba, vamos falar, obviamente, do Peru, porque lá teve outro terremoto político, que é uma coisa diferente. E também da Colômbia, aliás. Por curiosidade, enquanto eu assistia a um jogo da Colômbia no México, perguntei justamente, era Colômbia, México, Equador. Equador, México. Você percebeu que eles não se falam? Fui direto ao Diego Batti perguntar. Pode me explicar por que interromperam as relações diplomáticas? Porque também é interessante ver que as partidas de futebol, eu só assisto a Copa do Mundo, não o futebol, digamos, clássico do campeonato. Dentro delas também há questões geopolíticas. Falei disso hoje um pouco para ficar no tema. Eu publiquei um short sobre a intervenção do Trump entrando de sola na questão do cartão não. Que, de certo modo, talvez seja até melhor assim. Porque já que deixaram o jogador jogar e depois perderam de 4-1, não tem desculpas. Nem mais, nem menos. Mas a internet ficou maluca com coisas do tipo Trump quer impor sanções à Bélgica ou então vamos invadir a Bélgica. Memes de todos os lados e tudo mais, e os jogadores da Bélgica meio que destacaram isso, porque se você olhar a dancinha final, eles fazem a dancinha do Trump. Então até no futebol tem coisas que não se fazem. Uma live antiga que se chamava A Geopolítica do Futebol, porque sempre há times que se odeiam, não só por história e futebol, mas por motivos mais profundos. Então, por onde você quer começar? Mas eu começaria pela Venezuela. Você acabou de falar da Copa do Mundo. Uma das frases que repetimos muito nesses dias é: a verdadeira Copa do Mundo está sendo jogada na Venezuela, onde equipes de resgate de mais de 30 países chegaram para tentar fazer o possível diante do terremoto de 24 de junho passado. Com não poucas polêmicas, me parece. Com não poucas polêmicas, eu de fato começo pelas polêmicas. Antes eu estava te dizendo nos bastidores que estou muito irritado e agora vou tentar também com os ouvintes, as ouvintes, com quem nos assiste, fazer um pouco um balanço da situação. Então, quem fala com vocês esta noite não é só um analista, é uma pessoa que tem ligação com a Venezuela, que já esteve na Venezuela. Eu estive nos lugares do terremoto em Caracas, onde os prédios desabaram, morei lá em 2018, em Altamira, em Chacal, em Los Palos Grandes. Eu estive em La Guaira há 2 anos. Já ouvi jornalistas chamarem de La Guajira. La Guajira é uma região da Colômbia. Sim, La Guaira é onde aconteceu o desastre. Depois veremos, não só lá, mas veremos e também vamos ver um pouco da geografia da região. Então, hoje à noite quem fala com vocês é uma pessoa que, além disso, tem parte da família venezuelana, que trabalha com a Venezuela, sobre a Venezuela, desde 2016, há 10 anos. Então, enfim, hoje à noite eu falo com vocês com conhecimento de causa, com detalhes e pormenores. Sulla questione. E trazendo para vocês relatos do que está acontecendo e do que está chegando. Informações que chegam diretamente do local, inclusive de colegas do país. Outro spoiler. Eu, na Itália, escrevo para o Fato Quotidiano, uma coluna no Fato Quotidiano, um blog há cerca de 7 anos, e nisso é perfeito, exato. Continuo com esse blog porque me deixam totalmente livre para escrever tudo o que preciso ou quero escrever. Sobre a América Latina, publico cerca de um artigo por semana. Leiam os comentários sobre o que escrevem para mim e verão que não sigo exatamente a linha do Fato Quotidiano. Agora, estávamos rindo com Mirko. O último artigo que escrevi sobre a Venezuela dizia de forma um pouco superficial o que vou contar em detalhes. Hoje, obviamente, fui acusado de ser agente secreto do Trump, pago pela CIA.
você está cometendo o crime de estar próximo do Parabellum. Exato. Aí teve um comentário maravilhoso dizendo: mas olhem, o autor do artigo está na órbita do Parabellum, então já dissemos tudo. Não, eu falava das colegas do país, porque internacionalmente, deixando de lado a pequena Itália, que é um pouco autorreferencial no jornalismo internacional. Eu escrevo e publico no El País, então colegas do El Paese, colegas do país, eles estão fazendo matérias, reportagens muito, muito boas. Não, no sentido jornalístico do termo. Descobrindo coisas que, obviamente, o regime, hoje liderado pela presidenta da Inter, Indelze Rodrigues, estava tentando encobrir. Então, por que a minha raiva? Porque estou vendo como o tema está sendo coberto do ponto de vista jornalístico, vejo muito poucas pessoas sendo enviadas à Venezuela. Desculpa, percebi que depois que começaram as Copas do Mundo, outras coisas aconteceram, depois dos primeiros 2 ou 3. Nada, quase nada. Mesmo que a Itália tenha enviado uma equipe de resgate, então um aplauso para a Itália por ter estado presente. Mas, quer dizer, eu vejo os relatos e fomos visitar. Pessoas na Venezuela, mesmo em extrema pobreza e sem nada, ainda querem compartilhar o pouco que têm conosco. Eles perderam tudo, mas as crianças riem. Existe uma narrativa jornalística paternalista que não tem nada, que analisa, que não faz nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de tudo bem. Hoje à noite não faremos isso, mas sim falar de coisas reais e que irritam. Prometo que ao final desta primeira parte sobre a Venezuela, vocês também vão ficar irritados? Tudo bem, então vamos começar se você quiser, Mirko. Então, antes de tudo, eles vão dizer para vocês, já disseram para nós e vão continuar dizendo. O que aconteceu na Venezuela foi inesperado, foi impreparado, imprevisível. Foi como um terremoto duplo. 7,2, depois 7,5, pouco mais ou pouco menos de 40 segundos. Posso dizer que sou ignorante sobre o assunto, mesmo sendo ignorante. Sei que as casas lá não eram exatamente bem construídas. Isso era algo bastante conhecido. E sou ignorante sobre o assunto. Mesmo sendo ignorante, sei que as casas lá não eram exatamente bem construídas e isso era algo bastante comentado. Não é só uma zona sísmica. Constantemente, a cada 5.060 anos, há um terremoto. Então, enfim, já dizer que foi uma tragédia inesperada que pegou todo mundo de surpresa. Não, agora, de fato, a dupla de terremotos, do jeito que aconteceu, é um evento sísmico muito raro. Não acontece, digamos, com frequência. Eu não sou um especialista no assunto, mas sou especialista na história recente da Venezuela e não posso dizer que houve outros terremotos. Sim, e se eu voltar um pouco, na tela inicial, a primeira, e na parte direita, vocês veem uma frase que está no centro da cidade de Caracas, que diz Simão Bolívar, em 1812, que ok. Simão Bolívar, que é o grande libertador das Américas, mas era venezuelano de Caracas, era um mantuano. Mantuanos eram aqueles crioulos e filhos de espanhóis nascidos nas Américas, que tinham muitas propriedades e muitas riquezas. Há um terremoto enorme em 1812 e Simão Bolívar, diante do desânimo da população venezuelana que estava tentando se levantar e se rebelar contra o Império Espanhol. Ele diz essa frase famosa: se a natureza se opõe, lutaremos até mesmo contra a natureza e venceremos. Falando também sobre ela, justamente em referência a um terremoto terrível que em 1812 havia destruído Caracas. Então, enfim, já na época de Simão Bolívar, a gente já sabia que a região era sísmica. Se continuarmos, vemos que é uma região onde já ocorreram 1 ou 2 terremotos, que fica exatamente sobre uma falha. Agora, essa área que você está vendo à esquerda, onde está Katia Lamar, onde há outras áreas turísticas. Vocês têm que imaginar que é uma área totalmente costeira, então imaginem prédios altíssimos de frente para a praia. Obviamente, um mar cristalino, maravilhoso, um mar caribenho. Atrás dessa área depois tem outra imagem, vamos ver melhor. Atrás dessa área tem uma montanha chamada Monte Ávila, ok? É uma montanha que separa o Caribe de Caracas. Atrás daquela montanha já está a capital, Caracas. E ali vocês também veem sinalizado outro lugar importante chamado Maiquetía, onde fica o aeroporto oficial da capital.
o aeroporto de Caracas foi danificado pelo terremoto e, portanto, ficou inutilizável. Por esse motivo, o aeroporto mais utilizado foi o de Valência, que fica em Valência, obviamente na Venezuela, a 2 horas da capital Caracas. Agora, isso é só para lhes dar alguns elementos. Aqui eu também coloquei algumas estimativas, porque sei que as pessoas que acompanham este canal, inclusive você, Mirko, são pessoas que gostam de números e gostam de ser muito precisas nas coisas. Então, o Escritório das Nações Unidas para a Prevenção de Desastres fez uma estimativa do impacto físico, econômico e estrutural do terremoto. Perdas físicas diretas de 37 bilhões de dólares, das quais 24 bilhões referentes a edifícios e 13 bilhões a infraestruturas que já eram terríveis. E por causa da pouca manutenção, da pouca intervenção que houve nos últimos 20 anos, outros dirão que é por causa da guerra econômica dos Estados Unidos, tirando qualquer responsabilidade das gestões do regime venezuelano. Vocês acham que esses números correspondem a 4% do produto interno bruto da Venezuela? E precisa, em um período de retorno estimado para a economia venezuelana, neste momento, para conseguir tapar esse buraco, de 180 anos. Segundo esses números que vêm da ONU não vêm de uma fonte interessada, de um escritório de Nova York, não. Vêm da Agência das Nações Unidas para a Prevenção de Desastres. E aqui vocês podem ver à direita como ficaram algumas áreas, prédios de 15, 20 andares que desabaram como um dominó, um andar em cima do outro. Imaginem a tragédia humana, porque depois vamos justamente ver o que um terremoto desse tipo significa em termos humanos, que é o que deve nos revoltar mais. Por enquanto, fala-se de mais de 3.300 mortos. E o regime de Delcy Rodrigues não quer falar sobre o número de desaparecidos. Aqui precisamos abrir outro parêntese. Isso não faz sentido. Porque lá eu realmente li de tudo, 40 mil, 50 mil, 70 mil, 80 mil. Estamos falando de cerca de Xirilá, não é exato. O número 2... Não dá para entender nada. Estima-se 50 mil desaparecidos. Mas quem comenta sobre isso? A OMS, porque na Venezuela o regime instaurou há cerca de 15 anos um sistema de opacidade estatística. Não fornecem dados. Eles não fornecem. Por que não querem fornecer ou porque não têm instrumentos reais e efetivos para poder calcular esses dados? No local, de fato, quando fornecem dados, são sempre dados absurdos, que não têm relação com a realidade. Os mortos que foram contabilizados até agora são 3.300. Sobre os mortos podemos estar relativamente certos, porque também há a Cruz Vermelha no local que está operando junto com a estrutura do regime venezuelano. Mas os dados dos desaparecidos, nós sabemos pelos cálculos da OMS, fala-se de cerca de 50 mil desaparecidos e, infelizmente, é um número muito provável. Porque esses prédios que desabaram eram prédios habitados. Além disso, era um dia de festa, um feriado, porque era o dia de São João, que é uma comemoração muito importante na Venezuela, especialmente na região costeira. Então é uma festa sincrética das religiões e de pessoas africanas e, portanto, hoje afrodescendentes, trazidas acorrentadas da África, que depois criaram essa dimensão sincrética. Com São João, com os tambores. Então era um dia de festa, ruas cheias, gente comemorando em casa, gente comemorando na costa. Então os danos são maximizados. Também por causa disso havia muitos turistas. Já se fala em 20 mil desabrigados que terão que ser apoiados pela OCHA. Agora, para quem não sabe, eu sou um cooperante internacional, comecei a trabalhar há muitos anos em emergências. Então vou dar 3 dados para quem nunca trabalhou em emergências. É importante saber que, em emergências, trabalhamos com 3 aspectos. R de resgate, alívio, recuperação, então resgate. Principalmente nas primeiras 72 horas para tentar salvar as pessoas que ficaram soterradas. E de avalanches, terremotos, que estão em situações de vida ou morte. Nesse momento, esse período pode se prolongar.
Na Venezuela, eles tiraram pessoas vivas dos escombros depois de 10 dias, depois de 11 dias, mas, na verdade, as equipes de resgate, as primeiras equipes de resgate para atuar nos escombros, já estão se retirando da Venezuela. Depois, há a segunda fase, que é a de assistência, na qual eles terão que trabalhar para dar um espaço habitável para essas 20 mil pessoas. É preciso cuidar dos feridos, e é preciso começar a italiana. O que era o container? Trabalhar a italiana como os containers com abroad para os trabalhos? Sim. Infelizmente, acho que eles nem vão conseguir ter isso, Mirko. O método italiano, nesse sentido, já seria um grande avanço para a Venezuela. E depois vai ter o período de reconstrução, mas essa é a terceira fase, que sempre chega bem depois. E aqui, o que vocês veem e eu acho que isso ficou realmente muito claro depois do que aconteceu, o maior ativo de reserva da Venezuela não é o petróleo, é o seu povo. Desde o primeiro minuto, sem nem mesmo entender o que tinha acontecido, as pessoas que viram destroços e prédios desabados começaram a cavar com as próprias mãos para tirar as pessoas dos escombros. O exército não apareceu e seguimos esperando. Quando chegarem, falaremos sobre isso. Aqui vocês veem uma imagem de um artista venezuelano que fez uma imagem belíssima, intitulada O Povo Salva o Povo. As pessoas salvam as pessoas. E na imagem, por exemplo, no canto inferior esquerdo, vemos um santo venezuelano, que é Dom Gregório Hernández, que era médico, e um cachorro. Esse cachorro se chama Tsunami, não sei se dá para ver. E ele participou de dezenas de operações de resgate e de localização de pessoas sob os escombros nas primeiras horas, nos primeiros dias daquele terremoto. A pessoa que vocês veem no canto superior direito é chamada de Il Topo. É uma pessoa que sozinho, nos primeiros 4 dias, resgatou 60 pessoas dos escombros. Sozinho, provavelmente junto com outras pessoas, mas sem nenhuma ajuda de funcionários, de militares, de mais ninguém. Ele foi preso por 2 dias e foi feito desaparecer pelas forças venezuelanas, porque diante das câmeras começou a reclamar que os militares não estavam nas ruas, que não havia intervenção do Estado, que o governo estava completamente ausente e por isso foi preso. Como podem ver na imagem abaixo de Il Topo, reparem nas pessoas. Entre todas as imagens que selecionei e sem procurar de propósito. Mas todas as imagens que mostrei antes, se vocês forem ver, se conseguirem, voltem um pouco. Mirko, olhem as imagens no canto inferior direito. Vocês veem 2 imagens à esquerda, e mesmo olhando as anteriores, não há militares ou policiais. São todas pessoas com capacetes improvisados, com coletes, pessoas que vêm de outros países e que estão fazendo operações de resgate. El Salvador foi um dos primeiros. Também chegaram equipes de resgate do México, que vocês sabem que é um país com alto grau de atividade sísmica. Então eles são muito experientes, mas não houve presença de militares. Agora sim, continuemos. Mirko, aqui eu mostro algumas das equipes que chegaram. Chegou! E a Espanha, obviamente, a Espanha foi a primeira fora da América, fora do continente americano, a chegar. Por causa, obviamente, da proximidade cultural e histórica que existe com a Venezuela, mas também a Itália, El Salvador, o Catar, a Bolívia. E equipes de resgate chegaram. E aqui dizemos, está certo, é basicamente o primeiro da noite e de quase todos os países. Então a resposta foi enorme. Eu vi atritos com o grupo americano, eles quase não queriam deixá-los entrar. Atritos, chegaremos lá. Atritos com o grupo americano. É a coisa mais estúpida do mundo, quer dizer, eu digo que estava presente, mas ele diz uma. Tem uma das coisas, Mirko, que estão escondidas, entre aspas, mas quem conhece o terreno sabe por que houve atritos. Se pensarmos em La Guaira, se diz em La Guaira. Se pensarmos em La Guaira, pensamos em uma área, repito, muito turística, na qual o governo havia investido muito, é uma área perto do aeroporto central. Obviamente, estamos falando de um governo, de um regime, que realiza muitos negócios ilícitos com envolvimento do exército e das forças de segurança. Um dos principais locais de armazenamento de todos os tráficos que o exército e as forças de ordem pública tinham era La Guaira. Então, assim que houve o terremoto,
O primeiro problema, digamos, para quem gerencia esses tráficos, é garantir a segurança, digamos, dos espaços, das casas seguras, dos locais protegidos onde tudo isso estava armazenado e tudo o que fazia parte desses tráficos. De fato, em certo momento, vê-se aparecer em La Guaira caminhões que levam cofres com lockers, com fechaduras digitais, com biometria da mão. Ou seja, vê-se guindastes aparecendo que levam embora contêineres que são cofres, enquanto não há veículos pessoais. Nem veículos pesados, nem militares ajudam a população civil a tirar pessoas dos escombros. Então, situações surreais, Mirko, surreais. La Guaira é fechada quase imediatamente por Diosdado Caveglio, que você vê na parte direita da imagem. À esquerda está Denzi Rodrigues e à direita Diosdado Caveglio, ministro do interior. Há uma recompensa por ele oferecida pelos Estados Unidos, então vamos lembrar bem, depois de Maduro, os Estados Unidos querem vir atrás dele. E diante da inação do exército, das forças de segurança pública venezuelanas, as pessoas, principalmente de Caracas, das áreas menos afetadas de Caracas, começam a fazer, como você vê na foto central, um corredor humanitário com motos e começam a levar água, alimentos, máscaras, capacetes, tudo o que podem levar nessa rodovia que liga Caracas e liga Caracas a La Guaira. E depois de menos de um dia, mais ou menos, La Guaira é militarizada, é fechada pelo exército. Ninguém pode passar. Dizem aos voluntários que eles precisam se registrar antes de poder passar e dizem que fazem isso para permitir que as equipes de resgate possam operar. Equipes de resgate que na maioria ainda não tinham chegado e os militares não estavam trabalhando, então não se entende a quais equipes de resgate eles estavam se referindo. Pensa-se de fato que fecharam La Guaira para permitir a extração, repito, de toda uma série de elementos que eram prioritários para Diosdado Caveglio, que sabemos que é quem comanda os coletivos, ou seja, os paramilitares que ocupam as ruas da Venezuela. Por que isso é importante? Porque durante os protestos de 2014 em diante, vimos isso constantemente. Os militares patrulhavam as ruas, veículos pesados, armamentos de todo tipo. E víamos aparecer em cada canto forças policiais, SEBIN, Guarda Nacional Bolivariana, de tudo. Acontece o terremoto, não vemos um uniforme. Os militares ficaram nos quartéis. E por quê? Porque é compreensível. O primeiro ponto para Delcy Rodrigues foi: o que fazemos? O maior risco aqui é um golpe de Estado. De fato, Delcy Rodrigues saiu para as ruas muito depois do terremoto e foi, como se diz em espanhol, abucheada. Vaias, gritos, fizeram com que ela fosse embora porque não a queriam de jeito nenhum, não queriam vê-la de jeito nenhum. E então chegamos, e vou parar um instante também para as perguntas, para tentar entender, chegamos então a... Vamos ver um instante se é aqui ou um pouco mais à frente. Ok. Antes tem sim essa imagem que é terrível, pode passar também para essa imagem. Pensem que os poucos militares ou os poucos integrantes da Guarda Nacional Bolivariana que foram vistas no território foram vistas saqueando as casas. Este indivíduo que vocês veem aqui à esquerda foi flagrado enquanto vasculhava os escombros. Procurando, coisa que acabou fazendo, encontrou dólares. Uma caixa de segurança de uma casa com dólares aberta. Os vizinhos o pegaram enquanto tentava levar os dólares, filmaram tudo e depois, digamos, foi feito todo um teatro pelas forças de ordem venezuelanas, dizendo que ele tinha sido preso, que tinha sido suspenso do serviço. Mas há dezenas de vídeos que mostram como a Guarda Nacional Bolivariana e os militares presentes ou estavam armados e não tinham paz, então não ajudavam. Outro vídeo muito famoso deste momento venezuelano. Vocês veem que é um civil com uma máscara e é um venezuelano que passou dias tirando pessoas dos escombros e grita para os militares. Mas o que vocês vieram fazer aqui com armas de guerra? Onde estão as pás? Onde estão as máscaras? Por que vocês não estão cavando? E obviamente, essas pessoas, atenção, parece fácil dizer, mas elas correm muito risco. Aqui vocês veem outra imagem de um soldado que acabou de levar alguma coisa de uma casa, não é?
E então há um enorme descontentamento. Esse descontentamento foi apresentado, próximo slide, a Delcy Rodrigues, na primeira coletiva de imprensa que ela teve que dar diante da imprensa internacional e não para jornalistas do regime. Porque antes, quem estava presente nas coletivas de imprensa de Delcy Rodrigues era a imprensa da Telesur, a imprensa venezuelana paga pelo regime, a imprensa russa e a imprensa chinesa. Ninguém mais. Nesta coletiva de imprensa, porém, estão presentes colegas do país e jornalistas da Telemundo. Que começam, vejam aqui a moça, a profissional que vocês veem com cabelo comprido, é uma colega do Paese. O outro jornalista é um colega da Telemundo. Começam a perguntar para Delcy Rodrigues, fazendo esse tipo de perguntas. Mas por que os militares não foram vistos? E por que nas primeiras 72 horas não houve uma intervenção por parte do governo? Nenhum plano foi colocado em prática, nada foi feito e então começaram a pressionar. A resposta de Delcy Rodrigues foi: vocês são todos uns miseráveis e montaram um laboratório midiático para desacreditar a ação do governo da Venezuela. Nenhuma resposta efetiva, nenhum dado, não colocamos esse plano em prática. Ele só disse: liguei imediatamente para Trump para pedir drones que pudessem sobrevoar a área para saber o que tinha acontecido e para pedir ajuda. Isso foi tudo o que ele disse. Não colocaram nenhum plano em prática, então vocês entendem que eu vou dizer em francês, puto da vida. E porque realmente há pessoas que eu conheço, pessoas amigas de pessoas que eu conheço, que morreram sob aqueles prédios. E então, quer dizer, não dá para ficar enrolando sobre o que aconteceu. Há uma responsabilidade claríssima por parte do regime venezuelano. Vou parar um pouco para recuperar o fôlego e vamos ouvir algumas perguntas e comentários. O fato dessa situação ter surgido agora, ou já era assim antes, quando aconteceu alguma tragédia, ou é uma questão de ponto de vista? Primeiro, devemos garantir a segurança. O governo, em vez de dar prioridade para ir buscar as pessoas, porque essa história dos lugares onde vão pegar as coisas, etc., faz entender que a prioridade é outra. Que diabos você faz com um soldado lá com uma metralhadora? Não serve para nada se não ajudar a cavar. Um só não faz diferença. Diziam que soldados com metralhadora evitam saques. Eram eles que faziam o saque, ou seja, eram eles que estavam saqueando enquanto as pessoas estavam tirando os feridos do carro. Desculpa, Diego, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo, não é porque 1 ou 2 casos são representativos de 20 mil militares. Não, absolutamente, mas em espanhol se diz lamativo. Absolutamente, no meio daquela confusão, se você me mostrar até mesmo um militar... Destaca-se que não se viu nenhum militar com uma pá, que não se viram veículos pesados, que nenhum plano de controle foi implementado. Os únicos vídeos circulando são da imprensa internacional que estava lá poucas horas após o ocorrido. São militares que saqueiam, que fazem bloqueios para não deixar as pessoas passarem e que vão para as ruas com metralhadoras. Pessoal, é isso? Obrigado! Esses vídeos que foram mostrados em várias redes, em vários canais, vários vídeos, não apenas um. Então, dá para ver que houve uma falta de resposta coordenada por parte do governo central. E em relação a essa pergunta, eu preparei outros slides que vão responder a essa pergunta. E o discurso é: vocês se lembram que Maduro dizia, poucos dias antes da operação, resolução absoluta de 3 de janeiro. Venham nos pegar, estamos prontos. Mostravam muitas pessoas fazendo treinamentos com armas, o exército mobilizando veículos, tudo isso. E depois ficou claro que durante a operação feita pelos Estados Unidos, houve quase nenhuma resistência, eles atravessaram as defesas como faca na manteiga e, portanto, era tudo uma encenação. Pronto. O populismo é isso, uma encenação. Uma série de grandes encenações. Um monte de vídeos, todos armados, todos prontos e assim por diante. E depois, praticamente, a resistência foi nula. Na verdade, a maioria dos que morreram eram guardas cubanos.
Sim, eram mortos que supostamente nem estavam lá, até o dia anterior negavam que havia presença de militares cubanos na Venezuela, muito menos dentro do aparato de defesa do presidente. Depois, em certo momento, não se sabe como, quando os norte-americanos chegaram para fazer a Operação Resolução Absoluta, morreram 32 cubanos. Não se entende como, o que faziam ali 32 cubanos. De qualquer forma, voltando à pergunta que nos foi feita agora, que é uma pergunta muito pertinente, e aqui eu não estou falando, atenção, do processo político, nem do chavismo, não entro nisso. Eu entro em dados, em elementos, depois vocês é que devem pensar, que devem refletir por conta própria sobre esse elemento. Então, Chávez, pouco antes de morrer, em 2012, 2011, 2012, entrega a grande missão Moradia. O chavismo era feito de missões, ou seja, tinha missão de alfabetização, missão de moradia, tudo assim. A missão de moradia era entregar casas para pessoas que até então tinham vivido em condições indignas. Eu diria que é algo absolutamente digno de celebração. É algo que todos os governos deveriam fazer, porque o direito a uma casa digna, eu acredito que seja um direito. E por isso Chávez defendeu muito essa parte da Revolução Bolivariana. Então ele entrega vários apartamentos, não eram casas, dentro desses edifícios que vocês podem ver aqui embaixo à direita e na chamada Grande Missão Vivienda. Atenção, quem gerencia as licitações dessa Grande Missão Vivienda é um senhor chamado Alex Saab. Anotem isso em um papelzinho aí à direita ou à esquerda e depois a gente volta a falar sobre Alex Saab. Agora, o que acontece? Essas casas, esses prédios que desabaram todos, certo? Agora estão vendo como foram construídos. Poliestireno ou espuma expandida coberta de cimento. Os pilares sem as armações de ferro em um território que já se sabia ser sísmico. No lado direito, o jazz, o bom, jonissim, nam, o pospolissensum. O método construtivo de Mariupol, praticamente, pelo que eu vi. Algo assustador. Que vazavam por todos os lados e principalmente as esquadrias, por exemplo, você enfiava um dedo de um lado e do outro. Quando você tem pressa e há roubo e corrupção, acontece. Há roubo e corrupção com certeza, a pressa eu não sei, mas ali houve roubo e corrupção com certeza. E na parte direita não há só culpa, mas também dolo. Porque o Japão, que enfim, de terremotos eles entendem, eu acabei de voltar do Japão e dá para perceber que é uma sociedade muito alerta em relação à parte sísmica. Então, entre 2002 e 2005... a Agência de Cooperação Japonesa, que é como a ICS italiana, mas é a Agência de Cooperação Japonesa, tinha preparado um estudo sobre o solo, que depois seria utilizado principalmente o solo de La Guaira, que naquela época se chamava Vargas. E sobre a região de Caracas, um estudo sobre o fato de ser uma área altamente sísmica, e recomendava não continuar construindo naquela região. Em março de 2005, essa foto foi divulgada pela imprensa. E nesses dias, se vê um funcionário da Agência de Cooperação Japonesa entregando a Chávez o estudo sobre a situação sísmica da região. Explicando, este estudo explica que não se deve construir ali. Não só se constrói, mas se constroem essas casas que vocês acabaram de ver com isopor coberto de cal e concreto. Então, respondendo à pergunta, é só agora que existe Denci Rodrigues e que existe seu irmão Jorge Rodrigues e junto com Diosdado Cavello que lideram a cúpula do novo regime venezuelano? Não, esse é um sistema que foi levado adiante por muitos e muitos anos. Então, continuando em frente. Obviamente, repito, não estou aqui criticando o fato de ter havido uma missão de moradia, de ter havido uma missão de alfabetização. É verdade, qualquer um que conheça Caracas, e repito, eu morei lá, qualquer um que conheça Caracas sabe que há, ao redor de Caracas, nos cerros Petare, por exemplo, que seriam chamados assim no Brasil. Favelas, onde as pessoas vivem em condições indignas, vivem sem ligação à eletricidade, ligação à água.
E então, realmente ter um governo que se preocupa em poder dar casas dignas para essas pessoas é importante. Atenção, não eram dadas de graça. Você tinha que ser filiado ao partido, tinha que apoiar as manifestações do partido, enfim, tinha que ser afiliado a todo o sistema da Revolução Bolivariana. Senão, não te davam a casa. Então era um elemento de troca. Depois a gente pode até discutir se isso é certo ou não. Mas, então agora nessa foto que vocês estão vendo, vocês veem uma parte de La Guaira. Como vocês podem ver, é a costa, uma linha de costa onde foram construídos. Vocês veem que o mar é lindíssimo, onde foi construída uma série de edifícios. E o que está atrás é o Ávila, que é o Monte Ávila. Agora, a região não é apenas sísmica, mas também houve outros problemas e desastres naturais nos últimos anos. Em 1999, esse estado ainda não se chamava La Guaira, mas se chamava Vargas. Parêntese, as más línguas. Já que Juan Guaidó nasceu justamente lá, dizem que o nome do estado foi mudado quando Juan Guaidó era presidente interino, só para provocar o Juan Guaidó. Mudaram o nome do estado onde ele nasceu e ele nada podia fazer, então não tinha peso nenhum como presidente. Então esse estado antes se chamava Vargas, agora se chama La Guaira, ou seja, vocês percebem quantos detalhes, quantas coisas existem por trás, quantas histórias dentro das histórias precisam ser contadas para entender. Então, La Guaira, em 1999, sofreu o que é chamado de um deslizamento do Monte Ávila, ou seja, um desmoronamento do Monte Ávila. Os venezuelanos falam sobre isso, sobre esse desastre, como o momento em que a montanha chegou ao mar, quando a montanha chegou até o mar. Porque isso aconteceu por causa das chuvas torrenciais. Um deslizamento enorme, um grande deslizamento de lama que cobriu toda Vargas, toda essa região. E mesmo ali, não se sabe ao certo quantos desaparecidos estamos falando. Porque, repito, mesmo na época já era muito difícil contabilizar esses números. Fala-se de 780 vítimas, cerca de 2.000 desaparecidos, mas na verdade são números que nunca foram realmente contabilizados de forma precisa. E depois, se voltarmos ainda mais no tempo, 1967, vocês se lembram do que eu disse? Que a cada 50 ou 60 anos há um terremoto na Venezuela. 1967, 29 de julho. Então estamos lá, mais ou menos no mesmo período, às 8 horas. O terremoto aconteceu às 6 horas horário de Caracas, aquele do dia 24 de junho, a 20 quilômetros da capital. O tremor principal durou entre 35 e 55 segundos, com uma magnitude de 6,7. 236 pessoas morreram, 2.000 ficaram feridas e houve danos enormes, com edifícios desabando completamente. A diferença entre as fotos da época, se vocês forem ver, e as fotos de hoje, é que há militares por toda parte, com capacetes e pás por toda parte, Então, enfim, a Venezuela estava preparada para terremotos e também sabia como reagir quando a prioridade era salvar pessoas e não prevenir um eventual golpe de Estado. Ir salvar aquelas que eram as casas seguras com os lucros do tráfico. Porque, para quem não sabe, o exército na Venezuela, junto com os paramilitares, o exército liderado primeiro por Vladimir Padrino Lopes, que foi removido do cargo. E depois, os paramilitares que são liderados pelos coletivos, que são comandados por Diosdado Cabello, são aqueles que movimentam todo o mercado negro na Venezuela, todo o mercado negro em um país onde quase nada circula, que foi dolarizado à força, onde é muito difícil para as pessoas. Eu vi uma entrevista que era realmente comovente, onde as pessoas diziam: é verdade, sempre se diz que as coisas materiais podem ser recuperadas. A vida não, mas na Venezuela nem as coisas materiais podem ser recuperadas. Vocês não sabem o quanto tivemos que trabalhar para conseguir aquele micro-ondas, para conseguir aquela geladeira, para conseguir aquele ventilador, porque estamos falando de lugares onde faz muito calor. Então, além disso, estamos vivendo agora uma onda de calor, percebemos o que isso significa. Então, até mesmo perder aquele pouco de bens materiais no terremoto, para os venezuelanos e venezuelanas, é uma tragédia imensa, obviamente, além das perdas,
das perdas de vidas. E agora, há a tragédia dentro da tragédia, porque na Venezuela, um estado onde absolutamente nada funcionava, tudo precisava ser pago. E então agora, se você tem pessoas como... Nada funcionava. Eu vi vários e vários propagandistas italianos indo lá para mostrar como tudo era bonito, limpo. Não, claro, de fato, tinha uma que cuidava da comunicação para o regime venezuelano. Ela teve que fazer um acordo com a Itália para não acabar na prisão, que era justamente a esposa daquele que mencionamos antes. Então, é isso, quero dizer, e a propaganda pode ser feita, não tem problema, né? Mas, quero dizer, e qualquer um... Quando estive lá em 2018, morando em Altamira, pessoal, Altamira é como os bairros nobres de Caracas, Altamira é como a Via Monte Napoleone de Milão, ok? Eu estava em Altamira, faltava água metade do dia e a luz eu tinha um dia sim e outro não. E eu estava em Altamira, ok? Então, enfim, depois vem te dizer que está tudo maravilhoso, que está tudo bem, claro. Para quem está envolvido com os militares, para quem controla o mercado negro, para quem tem os clubes militares. Onde você entrava em 2018 nos clubes militares e fora deles, por uma semana, você tinha que procurar papel higiênico e se encontrasse, custava $30. No clube militar, te davam o cardápio de coquetéis. Parecia que você estava em Miami. Pagando em dólares, podia pegar o que quisesse, como se estivesse em Miami. Gente, eu vivi isso, não foi relato de outros. Estava lá e conto o que presenciei pessoalmente. E agora, o que acontece? Como na Venezuela tudo se paga, agora, Mirko, imagine a desgraça. Não, olha, Gil, eu imagino se você tem que pagar pela saúde ou por qualquer coisa, não, mas quer dizer, a questão é essa. Se você não tem dinheiro, você não vai a lugar nenhum, não. Mas você perdeu entes queridos sob os escombros e ninguém os retira. Você tem que ir pagar um guindaste, pagar mesmo, para fazê-lo vir até lá e pedir por favor para remover os escombros. Para ao menos abraçar os corpos dos entes queridos ali embaixo, sabendo que eles já morreram porque ninguém interveio a tempo? Depois vem o discurso. Espera. Tá bom, Diego. Pergunta. Por que nada disso é discutido nos jornais em lugar nenhum? As pessoas ficam chocadas com o que acontece em Gaza, ficam chocadas com as mortes na Ucrânia, com o Irã, essas coisas aqui, e tudo isso, no entanto, se fala. Sim, eu também leio os comentários do que diziam, a história do Cagnolino, essas coisas aqui, mas ninguém faz um quadro geral de como essa tragédia, que era previsível, já que desde os tempos de Bolívar há terremotos com casas feitas de isopor, etc., ninguém trouxe os detalhes que você deu, mas eu mesmo, além de não ter tido tempo de acompanhar, ignorava tudo isso. Mas quem é que na Itália, nos meios de comunicação de massa, se ocupa decentemente da América Latina, que já foi lá, que está lá, que fala espanhol, que não é, que fala espanhol colocando S no final das palavras em italiano? E não vai só cobrir um jogo da Copa do Mundo, está lá, mora lá. Existem, eu posso citar alguns nomes para vocês: Emiliano Guanella, Gabriela Saba, Alfredo Luiz Somoza. São pessoas especializadas, mas dificilmente estão na linha de frente. Vocês sabem, não ligo para política nem direita nem esquerda, mas é curioso que essas lutas costumam vir da esquerda. E o problema é que eles ficariam constrangidos em denunciar. Eu vi cenas quando Maduro foi levado para Livorno, que é tipicamente comunista, de pessoas de 60 anos de Livorno que nunca estiveram na Venezuela, que ficavam bravos com alguns jovens venezuelanos que diziam: eu morei lá, fugi de lá, então para nós não é que ficamos muito tristes que ele tenha sido tirado, ou seja, eles queriam ensinar para esses jovens o que significa ser venezuelano e como é a Venezuela, ou seja, o paradoxo. Por quê? Mas por que existe a idolatria da ideologia, quer dizer fazer revoluções, enquanto toma um cappuccino com brioche na Galeria Vittorio Emanuele em Milão? Explique aos cubanos o que é viver em Cuba e aos venezuelanos o que é viver na Venezuela. Porém, olha, eu te repito, sobre a questão depois política, social, porque o populismo obviamente também existe na direita. Na América Latina, a América Latina está passando por uma época de governos antidireitos que realmente faz tremer, realmente assusta.
E agora depois, chegamos também à Colômbia, chegamos ao Peru, está sendo inaugurado. É um momento realmente sombrio, como se diz em espanhol, para a Colômbia, por exemplo. Mas, veja, voltando um pouco a isso, não se fala sobre isso, Mirko, agora, fazendo uma defesa também de quem tem que fazer os telejornais. E há muito pouco tempo, quer dizer, nós estamos há 45 minutos conversando. Então, às vezes, eu sou convidado para falar em alguns programas. Agora, eu dei uma entrevista para o Leiene para falar sobre a operação de solução absoluta da Venezuela. Falei por 35 minutos, fizemos uma bela entrevista com os caras da ZN. Quando o programa foi ao ar, eram 3 minutos e meio. Quando eu vou ao vivo, às vezes eles me fazem... Não pense que é fácil. Peguei um trem para Roma, fui a RAI, devo ter falado uns 15 minutos. Aí, quando você vai ver, ficou em 1 minuto e meio. Não, mas quero dizer, realmente não tem espaço, não se dá espaço, mas também porque não interessa. O que é bastante chocante é que na Venezuela há mais de 100 mil italianos ou pessoas com passaporte italiano, descendentes de italianos. Enfim, é um país que deveria nos interessar, pelo menos por aqueles que são chamados descendentes de italianos ou pela migração que houve na Venezuela. Mas, então agora, só para fazer um pouco quero te fazer uma pergunta. Claro. Se vou lhe fazer uma demanda, fale mais devagar, até porque é mais útil. Quero te fazer uma pergunta importante. Agora, a prioridade é a tragédia, obviamente, as pessoas, casas, algo para beber, uma tenda, comida quente, etc. Você acha que entre o que aconteceu com Maduro e Trump e o que aconteceu agora, de certa forma, a Rodrigues tinha a sensação de medo de que isso faria o povo se revoltar? Paradoxalmente, o fato de não terem enviado tropas e de terem mandado apenas para controlar que nada acontecesse pode ser o gatilho para algo depois. Acho que você acertou em cheio sobre o que aconteceu antes, sobre o que vem depois, e Maria Corina Maciado está tentando entrar, mas não consegue, não deixam ela entrar, porque neste momento seria uma bomba. Maria Corina Maciado, na Venezuela. Ele não quer dar isso a Trump. Trump também afirmou... Aliás, Trump disse que Maria Corina Maciado... E as tentativas de entrar na Venezuela são contraproducentes, porque realmente criariam uma situação de confusão. O terremoto evidenciou ainda mais todas as fraquezas do regime venezuelano e, portanto, permite que Trump tenha uma penetração ainda maior. Porque eles já abriram uma embaixada em Caracas e já estão presentes no território, já chegaram também militares norte-americanos ao local. Aliás, vocês viram que não houve equipes de socorristas chineses, russos, e essas equipes não apareceram às pressas no território. Então isso também foi um sinal importante de quem realmente está atuando hoje no território. A Rodrigues hoje, se possível, está se movendo em ou poderia dizer assim, altíssimo. O fósforo que ela tem na mão está ainda mais curto. E, aliás, antes você falava da situação de um socorrista norte-americano que estava debatendo com Diosdado Caveglio, que aliás, não sei se vocês viram, entrou no estilo Salvini. Agora ele veste os uniformes dos bombeiros, ele veste os uniformes, né? Agora ele entrou nessa mentalidade aí. No modo trator, eu diria. Ele começou a discutir com um socorrista americano que tinha identificado pessoas vivas sob os escombros. E então eles estavam indo com todos os meios necessários para remover os escombros, para tirar as pessoas de lá. Diosdado Caveglio, com alguns agentes do SEBIN, que é o Serviço de Inteligência venezuelano, e alguns militares o param e começam a discutir. Em certo momento, Diosdado diz: "Não, você precisa ir lá mover aquelas coisas. Aqui cuidamos disso." Ele diz: "Tem pessoas vivas ali, encontramos gente lá embaixo." Diosdado responde: "Sim, mas não venham, cuidamos disso." Mas como cuidariam, sem equipamentos ou recursos? Ele pergunta: "Você não quer que a gente salve aquelas pessoas?" Dá para ver no vídeo, e Diosdado o manda embora. Claramente, o que se deduz? Que eles não queriam que os socorristas americanos com os equipamentos pesados fossem para aquela área, porque havia algo que não deveriam encontrar. Ou algo que não deveriam encontrar,
ou, na minha opinião, existe o medo de que se alguém vê países estrangeiros, principalmente talvez os Estados Unidos, intervindo, isso é uma forma de soft power, de certa forma? Não. Não, claro, mas eles intervieram em outras áreas. Soft power se explica melhor. Soft power, porque se você vê um país que até ontem tirou o seu líder, etc., e agora começa para ajudar. Aliás, eu digo, se países como os Estados Unidos ou outros se envolvem e ajudam na reconstrução, essa é uma forma inteligente de soft power, para tentar mostrar, aproveitar as fraquezas dos regimes para ajudar as pessoas e assim criar também a harmonia. Sim, obviamente. Tão genuína benevolência nesse sentido. É uma estratégia melhor do que sequestrar pessoas ou jogar bombas? Sim. Os Estados Unidos se aproveitam dessa estratégia, obviamente, mas nesse sentido voltamos ao que eu te dizia. Por que não queriam que eles fossem lá? Sim, já tinham feito intervenções em outras áreas. Eu te repito, por que eles foram ocupar áreas estratégicas? Porque, te repito, tanto Diosdado Cabello quanto Vladimir Padrino Lopes. Eles estão à frente dos principais tráficos ilícitos que acontecem na Venezuela, desde o arco minerador do Orinoco até os tráficos ilegais do corredor da droga e outros mais. Então é por isso que eles ainda mantêm o poder sobre determinadas áreas. E depois, as imagens que você está mostrando mostram claramente que os cemitérios estão em colapso e está muito quente. Os corpos foram todos empilhados no porto. Ainda bem que chegaram doações de alguns caixões. Há mais de 200 corpos que não foram identificados. E não foram cavadas valas comuns. Se ouvirem a palavra valas comuns, é impreciso. Foram cavadas covas individuais. Também graças à assistência da Cruz Vermelha, com alguns códigos. Cada cruz tem um código. De modo que depois se possa saber o que o código significa, onde foi encontrado, em qual edifício. Não. Então depois, eventualmente, pode-se rastrear e, obviamente, ao colapso dos hospitais. Eu escrevi uma reportagem para o El País, na Venezuela, em 2023. 23. E de Barquisimeto, fazendo uma reportagem sobre a situação dos hospitais psiquiátricos, que estavam em uma situação terrível. E o colapso das estruturas hospitalares na Venezuela já era algo conhecido, então vocês podem imaginar o que está acontecendo neste momento. As pessoas têm que ir ao hospital levando os medicamentos, levando as ataduras, levando as gases, levando a água oxigenada. Ou seja, eles podem te dar atenção e ajuda. Imagina os médicos, homens e mulheres, os enfermeiros e as enfermeiras que estão tentando fazer o que podem, mas obviamente sem poder contar nem com os meios humanos, nem com os recursos, nem com os meios físicos. Vou me deter um pouco na Igreja Católica. Ela tem um papel na Venezuela, ou seja, há atividades nesse sentido de apoio. Então, ou a religião em geral. Durante a Revolução Bolivariana e também por causa da grande aproximação de Hugo Chávez com Cuba, a religião mais presente era a santeria. Hugo Chávez era um santero e Maduro se aproximou muito dos evangélicos e dos pentecostais. A EM está muito presente. O mito da Virgem. Em várias regiões da Venezuela, a Virgem Maria está muito presente. E, por exemplo, em Barquisimeto, cidade que conheço bem porque minha companheira é de Barquisimeto. E a Divina Pastora, por exemplo, em janeiro se celebra a Divina Pastora, que é a Virgem Maria com o cajado de pastora. E existem várias virgens, também aquela nacional. Não, obviamente. Mas a igreja não teve um papel de confronto em relação a Hugo Chávez. E ultimamente houve uma pequena reaproximação após a canonização de 2 pessoas na Venezuela nos últimos anos. Mas a santeria e as igrejas evangélicas e pentecostais são as que ganharam muito mais destaque. E depois há outras religiões sincréticas, por exemplo, na região de Chivacoa, que remontam, repito, aos anos da conquista e da escravidão, da escravização de pessoas africanas trazidas acorrentadas para as Américas, que depois deram origem a cultos sincréticos que não podem ser propriamente ou precisamente explicados por afinidade com o catolicismo.
Então, aproveito, vocês veem que já estamos quase a 1 hora, então agradeço ao patrocinador, porque ainda temos que falar sobre muitas outras situações. Obviamente, o patrocinador de hoje é o nosso querido amigo Incogni, que já nos acompanha em várias lives, até mesmo no período de verão, o que nunca é demais. Eu uso pessoalmente, pelo menos assim me incomodam menos, recebo menos notícias e ligações inúteis. Então, o que o Incogni faz? Basicamente, imagino que vocês, assim como eu, recebem todos os dias spam, serviços, ligações inúteis, chamadas automáticas, etc. E ficam confusos sobre como essas empresas conseguiram colocar vocês na lista delas, seja com o e-mail ou com o número de telefone. Saiba que toda vez que você se cadastra em um site ou serviço gratuito, entre aspas, se algo é de graça, significa que o produto é você, eles pegaram seus dados, e é exatamente esse o ponto, é sobre o que eles pegam de você. Então, o que o Incogni faz? É um serviço que cuida da remoção dos dados pessoais online de vários sites e empresas que comercializam dados. Qual é o objetivo? Reduzir as suas informações que ficam circulando na web. Isso ajuda não só a evitar que seus dados sejam revendidos para fins de marketing, mas também a diminuir o spam por e-mail e chamadas indesejadas. Além do fato de que você reduz o risco de que essas informações sejam usadas para atividades maliciosas, como golpes ou ataques direcionados. Portanto, menos dados online significa menos chances de criação de perfis. No Incogni, diferente de outros, né, seus dados não são revendidos. Claro, você paga pouco, na verdade muito pouco, porque tem 60% de desconto se usar o link na descrição, no comentário fixado e no chat. E ainda por cima apoia o canal. Lembre-se de que, se não encontrarem você, não podem te incomodar. Outra coisa, eu tenho o meu próprio bordão, que é: que valor você dá ao seu tempo? Prefiro receber 10 ligações a menos por semana do que perder tempo me levantando e interrompendo uma atividade. E aí você descobre que é um maldito call center do norte da África, porque agora eles têm na Argélia, em Marrocos, você veria ligações estranhas da Albânia. E assim por diante. E além disso, eu apoio no canal. Considerando os temas que vou ter que abordar pra caramba hoje à noite, porque quando você fala de terremotos e essas coisas, o YouTube não te ajuda muito. Então, voltando ao assunto, qual é o próximo tema que você quer discutir? Por que você morreu? Vamos terminar rapidamente sobre a Venezuela, se você quiser, depois passamos para o resto. Então, o que vai acontecer agora? Como eu estava dizendo, em uma emergência existem 3 fases: resgate, assistência e recuperação. Os venezuelanos agora, obviamente, se sentem abandonados. Vocês viram a falta de reação por parte do governo. E as equipes de resgate estão indo embora, enquanto outras equipes estão chegando. A Espanha acabou de enviar sua equipe de primeira resposta após o desastre, e outras ainda chegarão. Porém, enfim, o Estado precisa responder, porque não podem ser apenas os países, com algumas equipes e equipes de resgate, a reconstruir uma economia que já vinha sendo castigada por anos de empobrecimento interno. E, obviamente, o bloqueio econômico dos Estados Unidos também não ajudou em nada. Agora, porém, há também outra situação, isso é importante, não coloquei nos slides, mas quero destacar isso. Durante a tragédia de Vargas, foi notado um pico no tráfico de crianças logo após a tragédia de Vargas. Porque muitas crianças ficaram órfãs e, portanto, as máfias agiram, se mobilizaram nesse sentido. Agora, há muitas crianças que ficaram órfãs durante essa tragédia por um motivo simples. As mães, durante o terremoto, se jogaram sobre eles ou tentaram protegê-los da maneira que qualquer mãe, qualquer pai provavelmente faria. Elas não morreram nem viveram, mas os meninos e meninas sim. Então já existem centros onde essas crianças foram levadas e uma equipe que estava tentando traficar várias crianças já foi presa. Mas já foram sinalizados alguns sites onde há anúncios muito estranhos, onde se vendem bonecas de 66 centímetros e 11 quilos quase novas, com poucos amassados. Pode vir buscar por $3.000.
E se vocês forem procurar, se fizerem uma busca nas redes sociais, vão encontrar várias denúncias desses vídeos. Então agora uma das prioridades, a própria Unicef já está atuando, é tentar proteger essas crianças que depois também precisarão ser escolarizadas e será preciso entender como dar ajuda e apoio àqueles que perderam tudo. Hoje, entre aqueles que estão pagando para ter escavadeiras que retirem seus entes queridos dos escombros, entre aqueles que estão pagando para receber os corpos de seus entes queridos, que foram levados, que foram identificados, para colocar a etiqueta dizendo que é seu irmão, pedem dinheiro. Caso contrário, dizem que vão deixá-lo como não identificado. Quer dizer, quem não conhece a Venezuela não consegue entender do que estamos falando, não faz ideia do que estamos falando. Então, repito, quando alguém muito ideologizado vem te contar um monte de coisas, saiba que essa pessoa nunca viveu na Venezuela. Exato, no Reddit, exatamente no Vinted. Obrigado. Eu não queria dizer isso diretamente na internet, mas é realmente o Vinted. Então vocês encontram um monte dessas propagandas. Denunciem, fiquem atentos. E entraram em ação redes que conhecemos bem, que explodiram durante o caso Epstein, mas não pensem que Epstein era o único. Então é algo muito grave, sobre o qual, por exemplo, eu esperaria uma reportagem séria da TV aberta, de quem foi lá no local e contar um pouco do que está acontecendo. Já que fizemos o comercial, vou fazer o meu também, Mirko, o meu comercial. Se vocês quiserem acompanhar a América Latina desse jeito, se quiserem ouvir notícias com conhecimento de causa, podem me seguir no Instagram ou em outros canais também. Mas Instagram eu uso. E mais, para compartilhar artigos que publico no jornal Il Paese, artigos que publico em outros jornais e viagens que faço frequentemente pela região. Então, se quiserem me seguir, eu fico feliz. É importante ter um canal, principalmente de pessoas que me seguem da Itália, para poder levar essas informações sobre a América Latina também para a Itália. Eu tento não dar notícias ou postar artigos só em espanhol, mas também em italiano, eu prometo. Então, se você me ajudar, Mirko... colocando o Instagram no chat. Assim, eles têm à disposição. Se quiserem, me encontram lá, @DiegoBattistessi. Não sei se há outras perguntas talvez provocativas, instigantes, perguntas de pessoas que não concordam... Vocês não gostam da narrativa que estou apresentando, isso é importante, porque assim conseguimos abrir mais a conversa. Eu passaria para Cuba, porque de crise em crise, se Cuba tinha conexões, pelo menos eles se ajudavam e assim por diante. Agora até mesmo quem ajuda e quem recebe ajuda já não se entende mais quem tem o papel de quem. Porque aqui está uma tragédia atrás da outra, praticamente. Neste momento, Cuba está passando por uma situação. Nós já tínhamos falado sobre isso, e já aqui também lembro com Cláudio, que tinha acabado de voltar de Cuba. E a situação agora é que foram feitas, vamos ver depois nos slides, 176 reformas de uma vez para abrir completamente a ilha para capitais estrangeiros, para bancos estrangeiros e uma série de intervenções que servem para acalmar o tio Sam, porque sabemos que... neste momento, há uma pressão fortíssima, uma ingerência, digamos, fortíssima sobre Cuba. E é uma pressão que, se não fosse feita pelos Estados Unidos contra Cuba, mas sim por um país X contra outro Estado soberano, estaríamos arrancando os cabelos e dizendo que isso é obviamente algo que não se pode fazer. Os Estados Unidos de Trump, porém, nos acostumaram com isso e com coisas ainda piores. Tenho algumas perguntas porque recebi dicas de amigos que também recebem de outros e assim sucessivamente. É verdade que os, digamos, dirigentes, etc., estão negociando um salvo-conduto, protegendo fundos pessoais, garantindo que contas bancárias e dinheiro no exterior não sejam afetados, entre outras medidas? Mas é sempre a mesma história que aconteceu também na Venezuela e que acontece também na Venezuela. Não é por acaso que, em certo momento, começam a aparecer fotos de militares cubanos se reunindo com Radcliffe,
se reunindo com outros generais norte-americanos? Eu acredito em você. Sabe, eu tenho algum acesso e, em meio a tanta coisa, essas também chegam até mim. Estão me dizendo que praticamente estão organizando a saída negociada. Pronto. Em certo momento, uma das perguntas que se faz, principalmente porque a posição de Cuba antes era outra. O que vocês estão vendo agora é porque 11J em espanhol significa 11 de julho. Em 11 de julho de 5 anos atrás, em 2021, houve o maior desafio interno ao regime cubano desde o triunfo da Revolução em janeiro de 59. O que isso significa? Que pela primeira vez não foi de Miami, não da Caliocho, não dos escritórios de Nova York, não de Washington, mas das ruas de Havana e de outras cidades de Cuba surgiram protestos contra o regime cubano e contra o partido. Protestos que começaram no setor cultural. Não sei se vocês se lembram dessa imagem de muitos jovens indo em frente ao Ministério da Cultura para protestar. Atenção, aqui não se deve acreditar na lógica de que eram antirrevolucionários ou anticastristas. Eles simplesmente protestavam porque o sistema estava sufocando toda para a expressão cultural e artística e era muito clientelista e muito nepotista. E que era muito assim, ou você segue a minha linha ou não trabalha. Isso começou a ser algo que as novas gerações não aceitavam. E então se pedia um diálogo com o regime cubano sobre a produção cultural e sobre a liberdade de expressão. A reação do regime cubano foi repressão total. Até hoje, há mais de 1.000 prisioneiros políticos em Cuba, a maioria dos quais faz parte dos protestos que surgiram desde 11 de julho de 2021 até hoje. Depois desses protestos, nasce um movimento que começa a se chamar Pátria e Vida. Pátria e Vida. Porque o famoso lema de Castro durante a Revolução era pátria ou morte, não é? Vencer ou morrer. Aquele é Joe Tuwell, que não é exatamente um representante da esquerda, mas ele parece ser um dos intelectuais refinados. Que é uma das pessoas que hoje são, do ponto de vista cultural, mais influentes, digamos, com maior alcance, ou seja, da difusão. Mas, na verdade, se avançarmos para o próximo slide, os verdadeiros idealizadores culturais do protesto são pessoas que são artistas, que são intelectuais. Este é Luiz Manuel Otero Alcântara, que foi preso e que ainda está na prisão em Cuba, artista plástico, que foi um dos principais fundadores do que ficou conhecido como Movimento San Isidro. Atenção! Movimento San Isidro, que muitos dizem, claro, teoria da conspiração, foi financiado pelos Estados Unidos e pela direita cubana em Miami, pois não acreditam que um artista em Cuba, sozinho, perceba que há coisas erradas. Com certeza, só diz isso porque recebe dinheiro de alguém. Tem que ser outra pessoa falando isso. Não, que as coisas não funcionam. Exato. Não adianta ser um artista brilhante que não consegue pensar. Vocês viram quando nos conectamos com o Locatelli que o celular só pegava em um canto e que eles tinham geradores de energia e que o único lugar onde tinha energia era o hotel, a poucos metros, e todo o resto estava no escuro, etc. Pode fazer propaganda à vontade. Eu tenho um conhecido que se conectou de lá e me mostra como é o lugar. Mas olha, é incrível como todos reconhecem, eu inclusive, que se tem um país que investiu muito em cultura, esse país é Cuba. De fato, quando você conversa hoje com um cubano de 50, 60 anos, que viveu os anos da Revolução e da alfabetização, dos investimentos, sobre cultura, em média, na América Latina, é uma pessoa que tem uma cultura enorme. Então, se tem uma coisa que os cubanos, pelo menos antes, nos últimos 10, 15 anos, que foram terríveis também, do ponto de vista das infraestruturas escolares e tudo mais, sabem fazer, é pensar. Pensam bem, são bem formados. Mas atenção, pensam bem, são bem formados. Não é perigoso. Não, mas de fato pensam bem, são bem formados só enquanto concordam com o regime. Se não concordam com o regime, então são todos idiotas que vêm, que recebem dinheiro dos Estados Unidos.
No momento em que decidem dizer algo contra o regime, deixam de ser formados, de ser preparados culturalmente e viram capachos. É incrível essa mudança, não é? Que os faz virar mentes totalmente vazias. O movimento San Isidro surge antes dos protestos de 2021, mas naquele ano vira um dos focos principais e depois origina o arquipiélago, um movimento um pouco maior. Todas as pessoas nesta foto estão exiladas, presas ou em prisão domiciliar, pois há outro sistema vigente. Talvez nem todas. Não quero generalizar, mas a maioria dessas pessoas está exilada ou presa. Luiz Manuel Lopes Alcântara permanece detido ou em prisão domiciliar. Ou seja, são forçadas a ficar em casa porque do lado de fora da porta tem 2 guardas à paisana, né? Que não permitem que elas saiam. Então não podem ter nenhuma intervenção. A segurança deles, imagino. Exato, exato. Depois, atenção, eu também, porque é a mesma coisa. E Eva Bema, você, Diego, não é? Eu também entrevistei pessoas que estão exiladas aqui em Madrid, sempre para o jornal El País. Algumas são de extrema direita, outras são de esquerda. Atenção, porque também há pessoas de esquerda que são contra o que acontece em Cuba. Agora, há pouco li um comentário e concordo. Não se deve totalizar ou absolutizar o pensamento dos migrantes ou da diáspora, porque, por exemplo, aqui em Madrid, a maior parte da diáspora é ligada a essa oposição venezuelana, então centro-direita ou direita. Muito dura. Então, obviamente, o relato e a narrativa que eles te contam não é a verdade. Mas também não se pode pensar que, por exemplo, no caso da Venezuela, os 8 milhões de venezuelanos que saíram do país sejam todos pessoas de direita, ou sejam todos iguais. E que não são capazes de raciocinar ou de perceber se o regime é de direita ou de esquerda. Acho que isso é irrelevante. Há uma pergunta muito importante. Esses movimentos são intraétnicos? Eles são mais comuns entre os dissidentes espanhóis do que entre os mestiços? Não se trata de movimento. San Isidro, míticos. Temos San Isidro intraétnico, com certeza. Cuba, aliás, é uma ilha onde a afrodescendência está muito presente, um dos territórios mais afrodescendentes de toda a atual América Latina e Caribe. No que diz respeito à Venezuela, as lideranças que comandam o país, apesar de se falar, atenção, de revoluções que trazem igualdade, equidade e tudo mais. Se vocês olharem de perto a cúpula venezuelana, não verão nenhuma pessoa afrodescendente e verão poucas pessoas indígenas, se é que verão alguma. E se vocês olharem a mesma coisa em Cuba, verão a mesma coisa na Nicarágua. E porém, temos que dizer que vemos a mesma coisa também na oposição venezuelana. Então existe mesmo uma liderança, um elitismo, e define muito bem quais são as classes sociais na Venezuela. Mas também porque... Antes disso é o nosso tipo sub que você tinha que explicar pra gente, ok. Mas isso a gente vai com a Colômbia, a gente liga isso à Colômbia. Ok, mas isso a gente vai com a Colômbia, a gente liga isso à Colômbia, a gente liga isso à Colômbia. A quem eu estava me referindo? Eu tenho que tomar cuidado, porque mesmo dizendo a verdade, tenho que prestar atenção no que falo, porque depois ainda recebo processos por difamação, entendeu? Então aqui eu coloquei todas as reformas que Díaz-Canel implementou, 176 reformas, que servem para mudar completamente a cara daquela Cuba que vimos até agora. São. E então ele aprofunda, torna ainda mais profundas as reformas que já tinham sido introduzidas por Raul Castro. E, no entanto, ele faz isso claramente pressionado pelos Estados Unidos, que atingiu níveis máximos. Há também a liberalização parcial do mercado imobiliário, que era um dos elementos centrais da Revolução Cubana, que todas as licenças de propriedade deveriam ser cubanas. As empresas privadas poderão importar e exportar, haverá fortalecimento das pequenas e médias empresas. Vários limites operacionais serão eliminados e aumentará a autonomia de gestão. Permissão para investimentos estrangeiros. Há também uma abertura em relação à diáspora cubana, que sempre foi vista como o diabo e como o inimigo. Enfim, é isso. Não acho que Rubio vá largar o osso. Aliás, nesse caso chega-se um pouco àquela definição.
Se é para chegarmos a uma cópia ruim do capitalismo, então vamos ficar com o capitalismo original e tirar o regime do caminho. Porque enquanto o regime ainda defendia o espírito da revolução, o socialismo, podemos concordar ou não, que de qualquer forma levou a alguns fracassos. Também é verdade que, com um embargo desse tipo, tudo fica difícil, mas também levou a gestões econômicas não muito brilhantes. Você pode dizer, tudo bem, continuamos defendendo uma ideia, mas se em certo ponto você adota, se não totalmente, ao menos parcialmente. As linhas que definem o capitalismo que você combateu durante 80 anos, em certo ponto, então internamente alguém pode dizer, tudo bem, mas se temos que ser uma cópia ruim, vamos pegar o original e pegar também os benefícios do original. Então, fiquem atentos. Olhos em Cuba, olhos sobre Cuba. 11 de julho porque 5 anos desde os protestos que abalaram o país pela primeira vez internamente desde a Revolução. Aliás, 5 anos que são comemorados em um momento realmente difícil, realmente crítico para a ilha. Então, vamos ficar atentos porque pode surgir algo novo e inesperado. Espera aí, deixa eu dar uma olhada. Sim, aliás, tem essa coisa, vou contar para vocês. Lançamos na atualização 2 do nosso... Avisem a gente se está tudo certo. Para quem não sabe o que é o app, o link está na descrição. Basicamente, é um app que classifica as fontes e as notícias. Então, vocês podem dividir por critérios geopolíticos ou técnicos, notícias sobre drones, aviões, mísseis, etc., que é única no seu gênero, não é uma notícia de esquerda ou de direita, como faz o Front News ou algo do tipo. Isso é específico para pessoas, enfim, que seguem canais como este, nem mais nem menos. Tipo, se você quer só as notícias de Cuba, Venezuela, etc., aquilo filtra só as notícias de Cuba, Venezuela. E também te dá o índice de confiabilidade daquela fonte, ou seja, quantas vezes aquele jornal falou besteira porque foi desmentido por outros jornais. Então, pelo menos você sabe que se sair a notícia de que, sei lá, Corina Machado encontrou uma mina de ouro e todos ficaram bilionários. Bem, se for, sei lá, como é que chama, o Faro de Roma, então eu não confiaria muito em termos de confiabilidade, sabe? Era aquele negócio de todas as mansões do Zelensky, Guepels, Mansão do Carlo, hotel em Chipre, cassino, não lembro onde, e por aí vai. Mas então você... Pode até dizer, olha, cuidado porque aquele jornalista está na órbita do Parvellum. Sim. Provavelmente pode te dizer isso. Aliás... Você é a única coisa que tem o seu... publicação do 10% de nível de confiabilidade do fato cotidiano. Ou seja, você está me arruinando... O que seria um resultado perfeitamente negativo. Então vamos para cá, vamos aqui. São as reformas, ok? Ainda estamos falando das reformas. Sim, para encerrar, para fechar um pouco sobre Cuba. Na verdade, aqui eu fiz um pequeno resumo das reformas rapidamente. Provavelmente estamos falando de forma superficial sobre Cuba, da qual poderíamos ficar aqui falando por 10 horas. Mas é para dar uma ideia para vocês, dar alguns pontos de reflexão e dizer que nos próximos dias acompanhem o que está acontecendo em Cuba. Até porque agora os Estados Unidos foram eliminados da Copa do Mundo, então Trump está com tempo livre e vai voltar a agir em outros cenários. Então, vocês veem que entre as novidades mais relevantes estão a introdução de bancos privados e a abertura de investimentos para a diáspora cubana, algo que era proibido, impensável até pouco tempo atrás. Liberalização parcial do mercado imobiliário, como eu dizia, redução dos subsídios universais. Também porque na famosa caderneta já não tinha mais nada, porque não se distribuía mais nada, e maior autonomia para empresas e produtores agrícolas. De fato, também para mim, vejo que Marco Baroncini até menciona bancos privados, também para mim essa questão dos bancos privados. É isso que me chamou a atenção. É isso que mais me abalou. Porque eu disse, pessoal, isso é uma manobra. Eles querem imitar o modelo chinês? Mas sim, agora obviamente não, mas agora obviamente estão dizendo que é a China e que obviamente o farol de referência é a China. Sempre é preciso construir uma narrativa, Nicoló. Você sabe disso melhor do que eu.
Não é que você pode dizer, eles quebraram nosso braço e temos que fazer isso à força. Não, tem que dizer que vimos que na China funcionou. Então agora vamos fazer também. Obviamente, sempre é preciso encontrar uma maneira de sair ilesos da crise política. Mas se quiser, vamos... Na Colômbia, assim, entramos no SABC. Não é aquele das camisas. Vamos para a Colômbia, vamos para a Colômbia, vamos para a Colômbia. Até porque ir para a Colômbia é como ir ao moinho, a gente acaba coberto de farinha. Vamos para a Colômbia, onde um personagem que, enfim, temos que chamar de presidente, Abelardo Vélez Pereira, e portanto não é só um personagem, conseguiu se tornar presidente, vencendo, digamos, no último suspiro, contra Iván Cepeda. Intelectual refinado, provavelmente seria um dos melhores políticos da América Latina nas últimas 2 décadas. Mas uma pessoa muito dogmática, que não conseguiu se afastar o suficiente durante a campanha eleitoral daquilo que foi. Alguns fracassos narrativos de Petro, como aquele de vamos fazer uma constituinte para reformar o sistema, ou o pacto social na Colômbia. E ali todo mundo imediatamente pensou na Venezuela e então disseram não. Tudo bem. Mas aqui me lembra imediatamente Bertrone. Exato, então para todos. E então, enfim, houve uma série de fatores que prejudicaram a candidatura de Espera, que mesmo assim chegou a quase 13 milhões. Então quero dizer, o país está claramente dividido. O problema é que venceu um senhor que eu nem saberia que palavra usar, porque é uma pessoa obscura do ponto de vista do Estado. Os negócios do que ele fez. Ele é advogado e ele defendeu uma série de personagens nos últimos 10, 15 anos que são o pior do pior que a Colômbia produziu. Então ele é, e podemos dizer isso, até mesmo durante a campanha eleitoral foi dito, ele foi o advogado dos criminosos. E é uma pessoa que tem uma proximidade maníaca com os Estados Unidos, inclusive a cidadania americana. Depois veremos isso mais adiante. Obviamente, fã de Bukele, de Milei, de Trump. De fato, repito, sobre o país, havia alguns artigos que diziam Bolsonaro, Milei, Bukele e Trump tiveram um filho, se chama Abelardo, né? E aí apareceu Abelardo. Então, esse senhor defendeu, ou não defendeu, teve, digamos, relações e defendeu não como advogado, mas publicamente as ações de Mancuso. Agora, eu não sei se vocês sabem quem é Mancuso, mas Mancuso foi um dos principais criminosos assassinos. Certo. Colombianos, quer dizer, mas vocês nunca estão satisfeitos. Um com quem vocês vão ver a história. É um garoto. Com passagem pela prisão. Vamos lá, vão ver quem é Salvatore Mancuso e digam tudo bem, mas pessoal, até alguém que talvez fosse do mesmo lado político dele, por assim dizer, com os métodos de Mancuso, talvez não concordasse tanto assim. Ele o defendeu dizendo que Mancuso matou poucos demais. Devia ter feito um pouco pior do que fez. Não, fazer direito. Forçando um pouco também o lado uribista. Pensem que Uribe, o antigo presidente da Venezuela, está condenado. Inimigo histórico de Juan Zapata, ao qual a Justiça Transicional Colombiana atribui mais de 6.200 falsos positivos, ou seja, pessoas que foram mortas e as quais colocaram uma arma na mão para fazê-las parecer guerrilheiros e assim os militares receberem prêmios. Gente, coisas que são realmente alucinantes. Então esse Uribe não apoiava Abelardo porque o considerava radical demais. Ele apoiava Paloma no primeiro turno. Depois que Belardo entrou no segundo turno, houve uma aproximação, mas até para o próprio Uribe, Belardo era algo muito indefinível. Depois desse senhor na imagem no centro, vocês veem que ele defendeu David Muzia, David Musra, David Muzia Guzmán, DMG, que foi o responsável por uma pirâmide financeira que teve 200 mil vítimas. Esse senhor fez desaparecer bilhões, lavou muito dinheiro do narcotráfico, foi preso nos Estados Unidos, cumpriu sua pena nos Estados Unidos e agora está preso na Colômbia.
Ele foi defendido no início por Abelardo como advogado. E depois, quem Abelardo defendeu? Defendeu Alex Saab. Alex Saab, que vocês veem aqui à direita. Alex Saab, que foi o laranja de Chaves e depois de Maduro em todos os esquemas que foram feitos em nível internacional para sumir com ouro, para sumir com dólares. E ele cuidou das licitações da missão de Viena, cuidou das bolsas CLAP, ou seja, as bolsas que tinham dinheiro dentro. Ele tirou uma comissão de tudo. Depois, ele entrou para o corpo diplomático quando foi preso em Cabo Verde e queriam extraditá-lo. Você está dizendo que estamos mortos? Como assim? Não, quero dizer. Estamos falando desses personagens aqui. Não. Não, obviamente. Depois ele chegou, voltou para a Venezuela após a extradição. Que tinha dado errado. E ele é nomeado ministro por Maduro, no momento em que Maduro é capturado. No dia 3 de janeiro, os Estados Unidos dizem que Ren Saab cai em desgraça por Delcy Rodrigues e é entregue aos Estados Unidos. Aqui está, Saab. Sabe, foi ele quem interveio para não libertar Alberto Trentini e que mantinha a negociação por um fio. Porque ele queria garantir uma saída para a Itália, seus filhos e sua esposa. Ele queria a cidadania. Ele queria conseguir um salvo-conduto do governo italiano para vir para a Itália, sabendo que os Estados Unidos ainda estavam à caça. Ele não conseguiu, houve uma sentença, a esposa recorreu e a condenação. Agora ele está na Itália e vocês podem ir ver as notícias e agora ele foi extraditado e está nos Estados Unidos. Aqui está, o presidente da Colômbia, aquele que se tornará presidente em poucas semanas, foi o advogado de defesa de Alex Saab. Aqui, só para entender um pouco de quem estamos falando. Agora, pensem que esse senhor tem uma série de elementos que nos fazem, porque eu tenho moderadores que não têm vida. Tipo, aqui. O Inter me disse que a esposa dele é uma ex-modelo romana. Tipo, sabe tudo, sim, e por aí vai. Alguém até colocou o nome antes. Mas se vocês procurarem, encontram facilmente. Eu escrevi isso no meu último artigo sobre... No Fato Cotidiano, mas eu sei que vocês não leem o Fato Cotidiano. Mas no meu último artigo, no Fato Cotidiano. Mas eu leio. Quer dizer, até eu leio. Vocês podem ler no meu blog. No Fato Cotidiano, em italiano, vocês encontrarão muito sobre a América Latina. Agora pensem que Velardo disse imediatamente que é preciso estreitar os laços com Israel. Imediatamente. A prioridade do presidente da Colômbia, assim que ele assume o cargo. Sabe quando alguém é vizinho, né? E você tem medo da economia, né? Exato, estreitar os laços com Israel. Que as relações diplomáticas foram interrompidas com o governo de Gustavo Petro. Por que Gustavo Petro? Porque, de fato, não havia um alinhamento ideológico e havia uma denúncia do genocídio palestino. E depois... Em geral, também se pode levar fundos para... vontade de Trump, etc. Exato. Depois, para Abelardo, eu disse imediatamente. Tudo bem, mas se eu me tornar presidente, vamos sair da ONU, da Organização dos Estados Americanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não servem para nada. O que estamos fazendo lá dentro? Então, obviamente, seguindo também ali a linha de Trump, né? E depois, se vocês olharem na primeira imagem, aquela à esquerda, vocês o veem todo feliz, com a cidadania americana na mão. Coisa que, aliás, foi criticada por alguns juízes na Colômbia, dizendo que ele não pode ser presidente da Colômbia se também for cidadão dos Estados Unidos, que ele deve renunciar à sua cidadania. Mas, na verdade, ele não renunciou. E aqui me perguntam, estou vendo algumas perguntas, dizem, mas no conspiracionismo, nas eleições na Colômbia, houve fraude. Mas, na verdade, o sistema de votação na Colômbia é um sistema bastante confiável. Sinceramente, eu não gosto de falar de fraude quando não há provas, porque senão depois fazemos uma bagunça com tudo e parece que sempre se pode dizer qualquer coisa. Vocês sabem que eu falo daquilo que eu sei, daquilo que eu tenho conhecimento ou consciência. Porém, olha, nesse caso,
Com certeza houve um pedido por parte de Mancepeda para revisar 30 mil. Mesas eleitorais. Houveram alguns vídeos que circularam, eu não pude verificar se eram vídeos reais, nos quais mostram intromissões, por assim dizer, ou alguns vídeos falsos sobre, digamos, as cédulas de diferentes mesas eleitorais que apresentavam contagens erradas. Porém, repito, não houve, pelo que eu vi, por parte dos observadores, fraudes tão grandes que tenham, além de algumas situações pontuais que fizeram pensar em dados que pudessem mudar, porque afinal, no fim das contas, Abelardo venceu com uma margem importante. Com certeza, a Colômbia, que é a mesma Colômbia que disse não ao plebiscito, a mesma Colômbia que não votou em Petro durante as eleições de 2022, continuou votando na direita. E essa Colômbia das cidades é a Colômbia menos rural, a Colômbia que não viveu o paramilitarismo, a Colômbia que não vive o conflito e que, portanto, está mais próxima de dinâmicas que têm a ver com as empresas, a indústria e a economia internacional e que, portanto, acredita muito mais na narrativa de que, atenção, os comunistas chegam e tiram todo o nosso bem-estar e dão tudo para o camponês, senão a famosa reforma agrária. Então, digamos que o medo do comunista escondido no armário, também nesta eleição. Acredito que erros cometidos durante a campanha eleitoral por Ivan Cepeda resultaram na vitória de Abelardo. Vamos para a última, Peru. Que o treinador conseguiu, pessoal. Que o treinador conseguiu. 4 vezes 40, 36,7%, sim. Na verdade, agora... Com os votos do exterior, a margem está aumentando. Então já chegamos a uma diferença que não é mais, digamos, essa diferença, Sanches já não consegue alcançar. Então o Sanches, que não é o Sanches, atenção, não é o Sanches espanhol, é o Sanches peruano. E chegamos a números que não são mais contestáveis do ponto de vista de Sanches. Então, o Conselho Nacional Eleitoral peruano já deu a vitória para Keiko Fujimori, que não é exatamente uma desconhecida. Ela já tentou 4 vezes, junto com seu partido, vencer as eleições. Por 3 vezes, ela não conseguiu, e nesta 4ª vez, conseguiu conquistar o cargo que era do seu pai. Porque ela é filha do ditador Fujimori, que no final dos anos 80, começo dos anos 90, isso mesmo, ela é justamente a filha do velho ditador japonês do Peru. Ele governou o Peru com mão de ferro, enfrentando o Sendero Luminoso. E atenção, sendo condenado, ele morreu como condenado por crimes contra a humanidade, corrupção, múltiplos assassinatos. Quer dizer, enfim, ele foi condenado porque governou o Peru, não com mão de ferro, como um criminoso. Ele foi condenado por ter esterilizado à força e, sem informá-las, dezenas de milhares de mulheres indígenas das zonas rurais do Peru. E estamos falando desse tipo de linhagem porque ela é filha desse senhor aqui. E, obviamente, ela segue a mesma linha política. Não é uma maçã que caiu longe da árvore, é uma maçã que caiu aos pés da árvore. Então, Keiko Fujimori é filha de uma figura muito controversa no Peru, que, porém, atenção, quando morreu ainda tinha muito apoio entre uma grande parte da população do Peru. Aqui trouxe alguns dados, pois ao falar do Peru, tratamos de um caso único, sua história. Ou seja, estamos falando de um país que nos últimos anos viu quase tudo o que se espera. Pego a empilhadeira, prendo o burro. Como é que a filha de um cara assim chega? Desculpa. Você facilitou demais, quer dizer, depois disso eu achei que não teria nada de pedigree, uso a palavra pedigree de propósito.
Então, ela considera, quando falamos de eleições e que ele tentou 4 vezes, não devemos pensar que são eleições que acontecem a cada 5 anos, né? Porque no Peru há uma instabilidade política que é quase inata dentro do sistema político peruano. Então, as eleições aqui acontecem o tempo todo. Tinha que depois tem uma cédula, vocês vão ver. Mas então, de Pedro Pablo, foi que em 2018 terminou o período presidencial. O sucessor, Martim Vizcarra, durou 2 anos. O sucessor durou 1 ano, o seguinte 1 ano, depois ele deu um autogolpe e ele foi preso. Dina Boluarte, 3 anos. Já investigada pelas repressões que aconteceram depois que ela assumiu. Então, desde 2022, Dina Boluarte, José Geri, José Maria Balcázar e agora Keiko Fujimori. Desde 2022, ou seja, houve 3 presidentes. Então, as eleições são bastante rápidas. Mas, quando digo que ela tentou 4 vezes, não pensem que isso vem desde os anos 80. E ela é filha daquele que justamente foi por anos. Agora a gente pensa em Bukele, achando que nunca houve alguém como Bukele na América Latina. Na verdade, Alberto Fujimori é o que poderia ser. Vocês o veem aqui no centro, nesta imagem, ele é justamente o do meio, de origem japonesa. Existe uma grande diáspora japonesa no Peru. Ele foi meio que o prelúdio da mão de ferro de Bukele. Ele, junto com figuras como Montezino e outros, criou uma política de mão de ferro. Isso significava que se você fosse suspeito de fazer parte do Sendero Luminoso ou participasse de movimentos estudantis de esquerda, eles vinham, arranjavam uma desculpa, te matavam e depois te enterravam em algum lugar. Essas operações vieram à tona e ele foi condenado, assim como as outras que mencionei. Mas veja, ela surgiu de uma ideia de Estado muito de direita, securitária e também muito violenta. De fato, se vocês olharem o programa dela, ela disse que veio para colocar ordem no Peru. Ela não fala de questões políticas, de questões sociais. Já ouvi isso em algum lugar. É algo que se ouve com frequência. Ela veio para colocar ordem no Peru. Agora, todos aqueles que vocês veem na foto, a maioria está sendo investigada, morreu na prisão, cometeu suicídio ou foi condenada por corrupção. Ou seja, os últimos 11, 12 presidentes do Peru, se incluirmos Dina Boluarte, se incluirmos também Geri. São 12 e foram ou condenados ou morreram por suicídio, ou ainda têm penas a cumprir. Enfim, uma situação política no Peru inacreditável. Mas atenção, por que se fala tão pouco do Peru? Porque a economia do Peru é estável. O sol, que é a moeda peruana, os soles, continuam mantendo uma relação muito estável com o dólar. Então é uma economia que se sustenta, é uma economia sólida. Então, nesse sentido, a instabilidade trazida pelo Congresso, que é quem cria a maioria dos problemas. E que no Congresso peruano agora foram feitas as reformas. No Congresso peruano havia 110 congressistas, dos quais 106 tinham acusações ou condenações por corrupção, violência sexual e tráfico de influência. Ou seja, era um Congresso que eram os irmãos Metralha, não era um Congresso. E esse Congresso era o que fazia moções de desconfiança contra os presidentes, dizendo que eles eram incapazes, intelectualmente, de poderem ser presidentes, ou seja, uma situação política terrível. Vejam qual é o manifesto da filha de Alberto Fujimori, ditador condenado por crimes contra a humanidade. Ela venceu com um manifesto que diz Peru com ordem. Então, não sabemos o que nos espera neste momento no Peru, mas com certeza, para as populações indígenas, para as populações rurais, para as populações que não representam aquele Peru industrial, aquele Peru das grandes empresas e aquele Peru clientelista, não se prevêem anos de boa colheita.
Prevêem-se anos muito difíceis, anos de repressão, anos de extrativismo. O Peru é um país onde o extrativismo predatório está presente, como na Bolívia, como em outros. Na Colômbia, por exemplo. Não dissemos isso, mas Abelardo e Las explicam. A segunda ligação que ele fará, depois daquela com Trump, será com as empresas mineradoras e extrativistas de petróleo, dizendo: estamos aqui, venham, façam o que quiserem. E então, enfim, estamos diante de uma situação peruana que se alinha com o que acontece na região. Porque vamos fazer as contas. Honduras, uma das primeiras votações que foram a favor de Trump, com a ingerência de Trump. Depois temos Bukele, que se tornou grande amigo de Trump no momento em que o deixou usar o Secote e começou a receber dinheiro pelas deportações. Depois falamos das deportações. No final te conto algo, Milko. Me lembra das deportações venezuelanas. Depois temos agora Abelardo de la Espriella, na Colômbia, outro grande amigo de Trump. Depois temos o novo presidente da Bolívia, que também está alinhado com Trump. Quem? Bem, a Fujimori governa com Trump? Quem? Ela. A Fujimori, come è messa? Ela lida muito bem com Trump. E ela não foi convidada para as reuniões que Trump fez com Milley, que fez com o filho de Bolsonaro, que fez com um tal de Cast, certo, com Cast, que é do Chile. Ela não está entre os favoritos de Trump, mas ela já disse que, obviamente, se alinha com essa nova onda política da região. Repito, Milley na Argentina, Cast no Chile. Também temos o Paraguai e a Bolívia alinhados. Agora, no Brasil, teremos eleições no final do ano. Lula vai tentar de novo. O filho de Bolsonaro foi impedido e também foi condenado. Então, provavelmente, e mesmo que quem deveria nos dizer isso é o nosso Francisco Guerra, será um representante do bolsonarismo, que hoje é muito famoso, o governador do Rio de Janeiro. E será ele quem provavelmente tentará se lançar, se não for ele, algum outro representante do bolsonarismo. Porque o bolsonarismo não morre sem Bolsonaro. Já é uma corrente independente. E depois, temos no Equador, obviamente, Daniel Noboa, que também tem cidadania americana. Nasceu e cresceu nos Estados Unidos. Presidente do Equador. Começa-se a perceber um padrão. Sim, exato. É um padrão bastante preocupante que, por outro lado, mostra como a sombra de Cuba, Nicarágua e Venezuela, o fantasma do que está acontecendo, do que aconteceu em Cuba, Nicarágua e Venezuela. Ninguém fala da Nicarágua, mas Daniel Ortega já enlouqueceu. Não tenho outra palavra para descrever o que Daniel Ortega está fazendo na Nicarágua. O sandinismo já não tem mais nada a ver com isso há 10 anos. Então, o que acontece na Nicarágua, o que aconteceu na Venezuela e o que está acontecendo em Cuba agora é um fantasma para a região. Eles votam em presidentes de extrema-direita ou em outsiders hiperliberais, hiperliberalistas, que querem liberalizar completamente todo o mercado e se abrir para as dinâmicas de Washington. Então hoje existe um novo plano Condor que não é mais aquele de instalar ditaduras nos países. Sim, mas é o de colocar presidentes com dupla cidadania americana que abram os mercados para a exploração E assim por diante. Para a exploração e para os negócios da família Trump. Porque isso também existe. Aos Negócios da família. Preciso te lembrar da questão do que mesmo? Da tradição, do movimento. E a outra questão, na verdade, eu queria te perguntar, dado o Facebook da Fujimori, havia uma forte presença japonesa? Sim. Sim, houve uma forte presença da diáspora japonesa no Peru, mas também no Brasil. Quando eu morei em São Paulo, pensem que se em algum momento vocês forem para São Paulo, em São Paulo tem o maior. São Paulo tem o maior bairro japonês fora do Japão. Chama-se Liberdades e fica justamente em São Paulo. E é tudo japonês. Até o Starbucks é incrível. É todo feito no estilo japonês. E tanto o Peru quanto o Brasil foram dois países que receberam uma migração japonesa muito forte por volta do ano 1000. Eu sabia, talvez depois pesquise sobre isso, pode ser também pelo tratamento dos japoneses na Segunda Guerra Mundial, internados nos Estados Unidos e por isso mudaram-se.
Não, 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 é anterior a isso, é anterior, mas é uma história muito, muito interessante. Em outro momento podemos tratar da diáspora japonesa e das diásporas em geral. A Venezuela, por exemplo, é um dos países que acolheu muitas diásporas, mas de fato eu não consigo entender como não se fala mais sobre a Venezuela na Itália. E Agostino Codazzi, que era do Nordeste italiano, foi o primeiro cartógrafo venezuelano em 1800, aquele ao qual o presidente venezuelano da época havia encarregado de criar os canais de migração da Europa para a Venezuela. Agostino Codazzi, um italiano, ou seja, a Itália sempre esteve muito presente na Venezuela, mas se fala realmente muito pouco sobre isso. Dos deportados. Então pensem no azar, pensem que se fala realmente muito pouco sobre isso. Preciso responder rápido a um comentário. Dizem que o mestre afinou a barba em relação à última transmissão. Quem te contou isso no Mossad? Não. Quem me disse foi minha pequena, que estava muito comprida, então eu a aparai, e aqui em Madrid está tendo ondas de calor. Agora está fazendo 40 graus. Então pensem que Trump continuou com as deportações para a Venezuela, porque uma vez que tiraram Maduro do caminho, sequestrado, com Delcy Rodrigues disseram: tudo bem, agora vamos começar a mandar gente para você. Aviões cheios de criminosos, segundo nós, que na verdade são pessoas recolhidas, muitas delas nas ruas, enquanto iam trabalhar. Bem, vocês sabem a situação do ICE na Venezuela. Então, pessoal, a situação mais assustadora é que mais de 130 pessoas que tinham sido deportadas na noite anterior dos Estados Unidos morreram. Eles foram colocados em um hotel na região de La Guaira, perto de Maiquetía, um hotel que desabou completamente durante o terremoto, então acho que só 2 pessoas sobreviveram de todas aquelas que tinham sido deportadas naquele dia. Então imaginem, vocês conseguiram emigrar da Venezuela, atravessaram o Darién a pé, passaram por toda a América Central, conseguiram chegar aos Estados Unidos, atravessaram todo o México, conseguiram chegar aos Estados Unidos. Vocês começam a trabalhar, tentam regularizar os documentos, não conseguem, mas mesmo assim começam, tentam trabalhar. Talvez vocês tenham familiares na Venezuela para quem mandam dinheiro, em certo momento acham que conseguiram, mas nada. Chega o ICE, vocês vão para a prisão, são deportados, chegam a Maiquetía e nem tem tempo de ver seus familiares. Terremoto e vocês morrem esmagados pelo prédio no qual foram confinados pelo próprio governo de vocês. Quer dizer, e com essa onda de otimismo, eu agradeço muito ao Diego Batisteza por esta noite que nos alegrou com histórias realmente divertidas, realmente leves. Não, é pesado. Eu depois uma coisa... Se ele conseguiu me deixar triste que lido com guerra na Ucrânia e no Irã... Não, é uma coisa pesada, que pra mim mexe até no pessoal. Pessoalmente, um familiar saiu daquele aeroporto 5 horas antes para chegar aqui na Espanha, 5 horas antes. Então tem isso. A situação ao vivo, basicamente excepcional. Agradeço a vocês. Eu já tinha avisado que hoje à noite eu viria animado porque... Poucos, basicamente, porém foram contados poucos. Hoje à noite o público ficou sóbrio, poucos praticamente. Basicamente, eu já disse para vocês que seria uma live onde eu viria muito animado. Porque sobre a Venezuela, acho inacreditável que certas coisas não sejam contadas, explicadas ou ditas. Também é difícil ver lugares onde estive e vivi totalmente destruídos, desmoronando. Repito, há só 2 anos eu estava em La Guaira, conversando. Me veio à mente um taxista, porque tínhamos chegado ao aeroporto de Maiquetía. Estávamos em um hotel e pegamos um táxi para dar uma volta e conhecer La Guaira, o centro histórico que eles tinham restaurado, e lembro da conversa que tivemos com aquele taxista. Digamos, como está a situação agora que o país está dolarizado de fato, né? Vemos que o mercado está se movimentando um pouco e ele dizia: agora podemos trabalhar, estamos felizes por poder trabalhar. E ele nos dizia que tinha 2 filhas que estavam estudando. Ele e a esposa trabalhavam e diziam: nós 2 trabalhamos, as filhas estão estudando e conseguimos chegar ao fim do mês. A única coisa é que não somos capazes de lidar com o imprevisto. Se amanhã eu tiver um pneu furado no carro,
eu não tenho uma reserva para poder pagar. Então, podemos trabalhar, mas estamos vivendo realmente um dia de cada vez. Estamos falando de uma pessoa que tinha estudos, uma pessoa que tinha uma graduação e tudo mais. Como ele era taxista, foi a primeira pessoa em La Guaira que me veio à mente. Foi aquela pessoa que tentava de qualquer forma, com uma pequena loja artesanal, vender arepas ali na praia, justamente naquele lugar onde vendia arepas na praia. Teve a filha de Diosdado Caveglio, poucas semanas antes do terremoto, fazendo propaganda, né? Falando de La Guaira, do turismo, de tudo isso. Então, enfim, é algo que me afeta diretamente, porque conheço bem e porque, repito, me parece muito feio. É que se faz realmente um péssimo serviço à informação. Falando disso da forma como estão falando. Então, Mirko, aproveito e te agradeço, porque sei que, enfim, neste canal se fala de guerra. Então você também está abrindo espaço para falar também sobre esses temas. Mas olha, veja que Stefano concorda comigo, né? Li que no final vocês também ficaram irritados, porque as coisas que circulam, agora eu entendo. Por exemplo, se não falam espanhol, tentem entender alguns vídeos e tomem cuidado com essa história do Vinted. Denunciem quando virem esses anúncios, existem canais que estão recolhendo esses anúncios para denunciar. Alguém escreveu antes sobre o fato de que Epstein morreu ou que o mataram, como se diz. E isso não significa que a rede tenha sido desmantelada. E durante essas tragédias, é justamente onde vão procurar pessoas vulneráveis, nesse caso, crianças. Então, de verdade, se pudermos, vamos tentar somar forças, ser úteis mesmo à distância. Outra coisa, um abraço e um agradecimento à diáspora venezuelana que fez de tudo. Eu vi os centros de coleta aqui em Madrid e pessoas que dedicaram tempo e foram comprar itens de primeira necessidade em todas as cidades. Em nível mundial, os venezuelanos da diáspora estiveram na linha de frente para estar lá, para estar presente, mesmo à distância. Então, realmente, na Venezuela, o povo salva o povo. E mesmo quem não estava presente lá, fez de tudo para conseguir enviar alguma coisa. Então, e agora? A grande dúvida não é para deixar vocês ainda mais irritados, mas a grande dúvida, a dúvida que temos, é quem vai administrar a ajuda quando ela chegar ao território. Porque, repito para vocês, sabemos que são justamente os militares e os paramilitares liderados por Diosdado Caveglio que controlam o mercado negro. E que são aqueles que provavelmente nas alfândegas, nos portos e nos aeroportos serão os que vão receber essa ajuda. Então, eu espero que a OSEA e a Cruz Vermelha possam ter acesso direto a essa ajuda e que sejam eles a poder gerenciá-la com supervisão. Talvez, mesmo que não sejam exatamente, digamos, santos dos Estados Unidos, que possam fazer uma solicitação. Já vimos como eles gerenciavam, por exemplo, a ajuda para Gaza. Não é que eles realmente gerenciavam a ajuda, eles estavam apenas fazendo. Outra coisa, porém, quero dizer, com uma supervisão da Cruz Vermelha dos Estados Unidos, ou da Cruz Vermelha da Espanha, ou da Cruz Vermelha da Venezuela. Mas, enfim, que haja terceiros independentes que possam nos garantir que essa ajuda não seja gerida pelo Exército e não seja gerida pelo governo, nesse sentido. Agradeço muito ao Diego e a todos que nos acompanharam. Como podem ver, damos espaço e atenção a esses acontecimentos. Mas também porque eu gosto de aprender, então é um setor que eu não tenho tempo de administrar, para o qual não estou preparado, não tenho tempo físico, material para conseguir acompanhar também os acontecimentos sul-americanos, por isso conto com especialistas, com essa paixão, porque vocês sentem a paixão que o Diego tem pelo assunto dele, como quando vocês ouvem quando vem o Polichiene, que ama o que faz, se importa em dar informações corretas, de forma abrangente, não é ideologizado, porque, como vocês veem, critica tanto a esquerda quanto a direita, e, na minha opinião, eles não têm o espaço que merecem, porque eu gostaria de ver pessoas como Diego, gostaria de ver pessoas como Polichiene, e na TV para te explicar o que diabos está acontecendo na África, na América do Sul, essas coisas assim, mas ao invés disso, temos que fazer essas coisas no YouTube. Ainda bem que vocês estão aí, que nos apoiam. E quem liga para a televisão? Se precisarmos de 4 horas para explicar alguns acontecimentos, teremos todo o tempo que quisermos. Nós não temos limite de tempo, não temos 1 minuto e meio. Desculpem, tem o comercial.
este é um canal para quem quer entender e para quem quer realmente compreender as coisas a fundo, porque o que ele disse nessas quase 2 horas é só um dedinho do tempo que ele dedica a isso, das coisas que ele sabe. E se vocês forem segui-lo, podem fazer outras perguntas, pedir outras coisas, que é a mesma coisa que eu recomendo fazer com Polipoliquiene, com africanismo, etc. E eu, já me ocupo da guerra na Ucrânia, já dediquei não sei quantas horas, pessoal, milhares e milhares durante esses 4 anos e meio. Então, meus senhores, agradeço muito a vocês. Volto no fim de semana com uma atualização sobre a Ucrânia e talvez também com alguma coisa com o Comossante. Agradeço a vocês, Mirko, pelo espaço. Lembremos que a verdadeira Copa do Mundo está sendo disputada na Venezuela. Se encontrarem um venezuelano na rua, em algum lugar, deem-lhe um abraço e digam que somos solidários e que a Venezuela vai se reerguer. O povo da Venezuela é capaz disso e de muito mais, mas neste momento eles realmente precisam de um abraço solidário. Obrigado por nos acompanharem. Sejam solidários. Obrigado por nos acompanharem nos meus canais e espero reencontrá-los aqui também no Parabellum. Sim! Daqui a pouco será o último lugar onde eu poderia falar, porque ao mesmo tempo isso me mostra muito como funcionam certas dinâmicas editoriais. Lembrem-se de baixar o aplicativo e quem ainda não tem, vá baixar, o link está na descrição. Obrigado a todos e boa noite. Tchau, boa noite.